Oh Espírito Santo. Você achou aí Hebreus capítulo 11, amém? Amém ou não amém? Glória a Deus. Então, a palavra do Senhor diz assim: a fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Ele nos dá convicção de coisas que não vemos. Pela fé, pessoas em tempos passados obtiveram aprovação. Pela fé entendemos que todo o universo foi formado pela palavra de Deus. Assim, o que se vê originou-se daquilo que não se vê. Versículo 4: pela fé, Abel apresentou a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Com isso mostrou que era um homem justo. E Deus aprovou suas ofertas. Embora muito esteja morto, ainda fala por meio de seu exemplo. Pela fé, Enoque foi levado para o céu, sem ver a morte. Ele desapareceu, porque Deus o levou para junto de si. Porque antes de ser levado, ele era conhecido por agradar a Deus. Versículo 6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Quem deseja se aproximar de Deus deve crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Eu quero parar no versículo 8 que diz assim: pela fé, Abraão obedeceu quando foi chamado para ir a outra terra que ele receberia como herança. Ele partiu sem saber para onde ia. Amém, queridos? Pai, Tua palavra foi lida. Esse ambiente eu sei que está impregnado da Tua presença. Nós sabemos, ó Deus, que aquilo que traz força, aquilo que revela ao nosso espírito quem Tu és, é a Tua palavra. E nós estamos aqui, eu quero te pedir, Espírito Santo de Deus, que tudo aquilo que o Senhor está falando comigo no secreto, que seja manifesto agora para a honra e glória do Teu nome. Que possamos sair mais cheio do que como entramos nesse lugar, ó Pai. De Ti nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Nós estamos tentando estudar um pouco algumas coisas da Bíblia. E a primeira coisa que eu queria lançar assim, que a gente está conversando ultimamente, que uma das dificuldades de todo cristão é que na maioria das vezes ele lê a Bíblia, mas ele não para as preciosidades, ele não para detectar tudo aquilo que Deus está falando. Algumas pessoas até competem, quem lê mais livro, quem lê mais capítulo, quem lê mais versículo, mas às vezes você faz tudo isso e você não consegue desfrutar daquilo que a palavra está revelando ao teu coração. Primeira coisa que a gente precisa entender é que esse livro de Hebreus, onde está escrito no Novo Testamento, essa carta, pelo autor que eu vou perguntar para vocês daqui a pouco, mas ela foi escrita para os judeus. Por que ela foi escrita para os judeus? Porque alguns deles já estavam tentando negar pelas lutas que estavam vindo, pelas dificuldades, e eles queriam voltar então a ficar apenas no judaísmo, aonde não colocava Cristo como a essência, como Salvador. Então a gente vê essa carta, ela é recheada da glória de Jesus, falando da manifestação do poder, daquilo que Ele é, e sempre impulsionando esse lugar de fé, sim ou não? Eu não sei se você sabe, se você já leu inteiro ou não, mas Hebreus ele tem 13 capítulos, sim ou não? Tem gente que falou sim que não sabia, mas falou, vamos na onda, vai, se ele errou, eu errei também. Mas tem 13 capítulos. E uma das discussões até hoje é quem escreveu o livro de Hebreus. Alguém sabe quem escreveu? Algumas pessoas, elas dão a autoria desse livro para Paulo. Elas querem acreditar que possivelmente foi Paulo. Mas na verdade nós não temos uma afirmação de quem realmente escreveu o livro de Hebreus.
Alguns estudiosos teológicos, eles acreditam que foi Apolo. Outros acreditam que pode ser uma boa parte de Priscila. E assim vai pelas teses que ele levanta. Por isso, o livro de Hebreus, por mais que a maioria pensa então e acredita que foi Paulo, na verdade só Deus é quem sabe quem escreveu. Amém? E olhando para isso, eu queria focar hoje, porque não dá tempo até as 10h30, não vai dar tempo. Estou brincando, mas não vai dar tempo mesmo. A gente vai focar hoje em Hebreus capítulo 11, versículo 8. Eu quero repetir e eu quero falar de duas coisas que potencializa nesse versículo. Pela fé, Abraão obedeceu quando foi chamado para ir para outra terra que ele receberia como herança. Ele partiu sem saber para onde era. Na verdade, o que eu quero que vocês entendam, quando a gente começa a ler um pouco, com um pouco mais, como que eu posso dizer, de paciência a palavra, nós vamos descobrindo algumas coisas, como eu disse, que são tesouros. A gente leu o capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 8, e você viu uma palavra se repetir várias vezes, sim ou não? E qual que é essa palavra? Então, quando o autor, ele potencializa toda hora, falar a mesma coisa, ler pela fé, ele quer dar um crédito maior, ele quer potencializar que a maior fonte do assunto vai ser sobre aquilo. Ele quer que você preste atenção naquilo que ele está dizendo. E quando nós olhamos essa galeria aí dos heróis da fé, né, aonde se a gente continuasse os versículos adiante, vai falar de todos esses homens. Falou pela fé Enoque, falou pela fé Abraão, e ia continuar falando de Raabe, que é a prostituta, e ia dizer que todos esses homens e mulheres, eles agiram pela fé, confiando em Deus. E algumas pessoas perguntam, o que é fé? Você já fez essa pergunta? Você sabia que tem gente que tem fé num poder superior chamado cadeira? Depende da reunião que você vai. Se você for numa reunião hoje aberta, como o NA ou outro lugar, nessa reunião, cada um tem a fé em uma crença, em aquilo que ele acredita, sim ou não? Então, naquele lugar não é discutido religião. Se a pessoa chega lá e ela diz que acredita que o poder superior que ajuda ela é a parede, todo mundo vai ouvir ela e vai respeitar o momento que ela está desabafando e falando ali. O que eu quero dizer para você é que, quando nós olhamos a história das religiões, de quem acredita, da forma que foi estabelecida, nós vemos que pessoas também que não servem a Jesus, como nós, elas têm fé e elas acreditam naquilo que foi depositado. Até então, em algumas religiões, eles acreditam na reencarnação, no lugar de cada vez que morrer vai ressignificar no corpo de alguma coisa. Sim ou não? Vocês já ouviram falar disso? Nem todo mundo acredita nesse céu como nós acreditamos. Algumas pessoas não acreditam em nada. Entre aspas, eles se consideram talvez ateu, dizendo assim, eu não acredito em Deus. Mas eu quero dizer para você que o verdadeiro significado da fé é a confiança firme no Deus que criou as coisas pelo teu poder. O verdadeiro significado de fé na Bíblia, em todas as vezes que nós vamos ver falando sobre fé é a confiança firme no Deus que criou todas as coisas pelo seu poder. Outra forma que a gente poderia colocar é que fé, Juninho, é a confiança nas promessas de Deus. E aí, nós temos um texto que diz sobre isso, que acabamos de ler, que está em Hebreus, capítulo 1, versículo 6, que diz, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima, precisa crer que ele existe, e que recompensa aqueles que o buscam. O que eu quero dizer para você, nessa noite, geração, é que muitas pessoas estão dizendo que elas têm fé em Deus, mas talvez nas atitudes dela, ela não demonstra essa fé do verdadeiro significado. Quando nós olhamos a história desses heróis da fé, nós identificamos
que realmente eles acreditaram, porque a palavra fé nós aprendemos que é acreditar, que é confiar. Então nós que somos cristãos, nós acreditamos naquilo que está estabelecido na palavra de Deus, sim ou não? E o que eu quero dizer para você é que, às vezes, na conduta nossa, não aparenta que realmente nós temos fé naquele que criou todas as coisas. Esse texto ele vem potencializar um lugar, que um primeiro lugar de maturidade, de entendimento de um cristão, é ele depositar total confiança naquilo que ele ouve, que a Bíblia ela foi totalmente inspirada por Deus, sim ou não? Sim, ela foi totalmente inspirada por Deus. E a coisa louca para quem não acredita é olhar para quem acredita que tem fé, porque na verdade nós não caminhamos ao lado de Jesus. Alguém caminhou ao lado de Jesus? Não caminhamos como Pedro, não caminhamos como João, não inclinamos a nossa cabeça nele, mas nós acreditamos que ele morreu, que ele pagou o preço por nós, que ele veio realmente nessa terra e que hoje ele está sentado à destra do Pai, e através desse sacrifício nós fomos curados, nós temos o direito da vida eterna. Eu quero dizer para você que isso é fé, é uma confiança que quem olha de fora numa circunstância diz: ei, vocês estão loucos. Eu vi um debate no Instagram de uma menina que ela não acreditava em Deus, e ela falou: Jesus é apenas um personagem, ele é fictício. E o cara que estava do outro lado com o microfone, ele continuava orando e ministrando a palavra, dizendo: Jesus, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Por quê? Porque realmente ele acreditava em tudo que está estabelecido na palavra. O que eu estou querendo dizer para você, amado, que quando eu começo a acompanhar a vida desses homens da palavra, que são inspiração para nós sabemos que o nosso maior exemplo é Jesus, mas essas histórias, elas trazem um contexto para que a gente possa impulsionar nossa caminhada com Cristo. E quando eu olho então a vida de Abraão, eu olho duas características, duas coisas que o texto cita, que serve para mim e serve para você nesses dias. A Bíblia diz que pela fé ele obedeceu. Ei, eu quero dizer para você que todo aquele que acredita em Jesus e acredita verdadeiramente em Deus, nas promessas que estão estabelecidas na palavra, e não obedece ela, tem alguma coisa de errado. Porque a Bíblia diz que Abraão ele sai da sua terra, confiando em Deus e obedecendo aquilo que ele disse. Quando nós olhamos para esse lugar, querido, nós começamos a aprender também que obediência é um lugar de rendição e amor. Sabe, alguns estudiosos vão dizer que tem mais de 5.467 promessas na Bíblia. E essas promessas são para mim e para você. Algumas coisas que estão disponíveis para a gente acessar, que foi liberado pela palavra. Mas na maioria das vezes nós não conseguimos acessar essas coisas pela falta de obediência ao Senhor. Quero dizer para você que esse lugar de obediência que o texto de Hebreus está dizendo, marido, é um lugar de abrir mão da nossa vontade pessoal. É um lugar onde eu abro mão da minha vontade pessoal para fazer a vontade do Pai em nossa vida. Para que isso aconteça, é necessário, nem sempre, algumas pessoas podem olhar hoje e dizer assim: mas eu acredito que eu não estou desobedecendo a Deus nisso, mas eu quero dizer para você que nessas promessas estabelecidas, quando nós olhamos para o princípio, nós começamos a compreender que coisas terrenas, atitudes terrenas, a Bíblia vai dizer que o filho que obedeceu os pais, o que acontecerá com ele? Cri, 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 cri. A palavra do Senhor diz que os filhos que obedecer verdadeiramente os pais, os dias deles serão acrescentados na terra. E o que mais nós estamos vendo nessa geração é desobediência de filhos com pais. Eu compreendo, querido, que
existe uma boa parte onde Satanás está investindo nesse lugar. Ele está querendo tirar essa identidade de respeito, essa identidade de confiar em Deus e obedecer a sua palavra, se submetendo àquilo que está estabelecido na terra. Você sabia que quando você está desobedecendo alguma lei aqui na terra, você está desobedecendo a Deus? Eu não estou dizendo de um lugar de perfeição. Por favor, não me entenda nesse lugar que eu vim falar e que nós não temos erros, não é isso. Mas o que eu quero dizer é que a história desses heróis da fé é um lugar de impulsionar um lugar que nós podemos acessar e viver essas coisas também. Sabe, nós conversamos com uma outra geração que já passou, e quando você conversa com alguns homens de Deus, eles dizem que eles perderam de experimentar muitas coisas em Deus, talvez pela falta de sensibilidade de ouvir a voz do Senhor. E eu fico muito preocupado com isso. Nesse tempo, dona Sandra, a maior dificuldade que nós estamos encontrando é uma geração que ela quer movimentar e quer fazer, mas ela não quer conhecer e se relacionar com o Criador. Eu fico preocupado com isso, porque esse lugar é um lugar de desobediência, e lugar de desobediência leva a pecado e maldição. Eu quero dizer para você nessa noite que está aqui, que o Espírito Santo de Deus está falando no meu coração é um lugar de cada vez mais uma intensidade no secreto, querido. O que está faltando para nós nesse dia é conhecer verdadeiramente o Pai. Eu sei que tem um processo de maturidade, eu sei que tem um processo de entendimento, mas eu quero dizer para você que você só confia em quem você conhece. A partir da revelação da palavra, onde as pessoas chegam no lugar e diz assim: Kevin, Jesus, falaram de Jesus para mim, e esse Jesus é verdadeiro, e eu quero Ele agora. Isso é lindo. Isso é o começo, onde a revelação, através do Espírito, entrou naquela pessoa, e aquela pessoa foi alcançada por Jesus, sim ou não? Mas eu quero dizer que o que vai comprovar essa caminhada verdadeira agora, vai ser o comportamento dele diante desse relacionamento com Deus. Sabe? Pela fé e a obediência de Abraão, gerações e gerações foram abençoadas pela atitude de um homem que resolveu obedecer a Deus. Quando eu olho essas coisas, Tony, eu começo a me preocupar num lugar de buscar essa intensidade, num lugar de conhecer verdadeiramente o Pai das luzes, aquele que criou todas as coisas. Talvez o que eu vim falar aqui para você hoje de fé e obediência é num lugar de fazer uma pergunta para você, no sentido do conhecimento, da profundidade, da intimidade que você está tendo com esse Criador de todas as coisas. Eu digo isso várias vezes, eu amo o fogo de Deus, eu creio no fogo. A presença de Deus, os movimentos de dons, só louco que acredita, aqueles que têm fé na palavra. Falar que o mar se abriu e eles passaram em terra seca, como Hebreus vai dizer. Dizer que pegou fogo naquele lugar que estava cheio de água. Tem algumas coisas que nós olhamos para a palavra e se você não se relacionar com Deus, talvez você não tenha a fé suficiente para acreditar naquelas coisas. Saber que esse Deus maravilhoso, em João 1 vai dizer, ele estava com Deus, ele era Deus, e sobre ele e por ele criou-se todas as coisas. Está falando do meu Jesus e do teu Jesus. Diz que ele estava antes do fundamento de todas as coisas. Ao mesmo tempo que ele estava com Deus, ele era Deus, mas agora ele se despiu da tua glória. E ele vem então sobre a terra, porque não existia um homem que podia pagar o preço.
Eu estava num discipulado pessoal e eu disse para ele, você já pensou que nenhum de nós tínhamos direito de pagar o preço? E aquele que tinha toda a glória, ele deixou a tua glória. Ele passou as nossas dores, as nossas aflições, Gu. Ele tomou a morte, ele tomou o pecado, ele tomou a dor, para que eu fosse sarado. Sabe, aquilo que eu estava escravo, aquilo que já estava direcionado, o fim da minha vida. Pode ter certeza no que eu estou falando, querido. No fundo, quando você vai conversar com uma pessoa, por mais vida louca que ela seja, quando você vai conversar com ela, você vai ver que tem um vazio dentro dela se ela não tiver Jesus, e ela anseia por conhecer o Pai, ela só não sabe como. Você pode parar agora no boteco, num lugar de chai. Você pode parar em qualquer lugar, aonde as pessoas talvez estão desfrutando de um prazer nesse momento, mas chega no fim da noite, chega um momento que ela pensa e ela diz: eu não sou nada, cadê? Parece que eu estou sozinho. O que eu quero dizer é que quando nós conhecemos essa revelação e nós começamos a caminhar com Deus e obedecer a Ele, nós começamos a acessar lugares que a gente nem imaginava. Sabe? A falta de relacionamento com Deus leva uma geração a entrar em desobediência. Uma geração que perde o compromisso das coisas. Eu estava em Conchal falando sobre isso ontem. Falando sobre esse lugar de pessoas que leem a palavra de Deus. Nós falamos aqui também no domingo da escola de ministérios. E pessoas que vão agindo de uma forma inconsequente, na maioria delas por não conhecer a palavra de Deus. Pessoas que não ligam para horário de culto, que não têm responsabilidade com nada, que servem a Jesus, mas acham que não tem nada a ver, provavelmente nunca teve um contato mais íntimo com a palavra, de conhecer, de entender o que é obediência e se render ao Criador. A Liz, ela veio aqui e ela falou algo interessante de adoração. Ela diz assim que ela sabe o lugar de adoração, porque ela falou mais de 15 versículos que falam sobre adoração. E ela diz assim: eu não consigo chegar num culto sem adorar, eu não consigo chegar num culto sem levar minha oferta de gratidão. Eu sei que essa oferta não pode comprar as coisas, mas eu estou de uma forma adorando a Deus. Você quer saber um lugar de desobediência de uma geração? Eu estou falando de desobediência dentro da casa, da falta de honra com os pais, da falta de apoio. Onde, na maioria das vezes, quando nós chegamos a acessar os pais, nós vemos a dificuldade nesse lugar, onde a pessoa pode estar até inserida dentro da igreja, mas na verdade talvez dentro da casa ela não está desfrutando daquilo que Deus fala que ela precisa desfrutar como homem de Deus. Deixa eu falar uma coisa para você, tem muita gente com fome de ganhar a vida para Jesus, sim ou não? O primeiro lugar, a primeira base missionária é dentro da tua casa, cara. A primeira base missionária é você revelar o poder de Deus através da vida sua. Tem pessoas preocupadas como fazer, é só você ser e as pessoas vão sentir a presença do Espírito Santo. Talvez falta mais choro, talvez falta mais relacionamento de adoração. Talvez você tenha uma pessoa na tua família que ainda não teve a revelação desse poder, mas a minha pergunta é: quantas noites joelhado, orando, chorando, você passa por ela? Ei, querido, da mesma forma que esses homens tiveram inúmeras experiências com Deus, Vitor, essas experiências estão disponíveis para mim, para você que está aqui, para você que está desse lado.
Sabe, quando eu acesso essa Bíblia, Bruno, eu olho essas coisas, eu falo assim, eu quero viver isso, Deus. Quando eu olho, talvez eu seja um improvável nessa cidade, mas quando eu olho para um estádio e eu vejo um jogo de futebol lotado, eu também gosto do leão, eu também grito leão, está tudo certo, mas quando eu vejo aquele ambiente, tem um monte de galista bravo aí, ó. Mas quando eu vejo aquele ambiente, eu falo assim, oh Deus, aquilo que eu vi Billy Graham nos estádios, aquilo que eu vi Jimmy Swaggart, aquilo que eu vi esses homens que chegavam num lugar e na hora que eles liberavam a palavra de Deus, as pessoas deixavam os pecados, as prostitutas começavam a entender que elas são amadas, as pessoas mudavam o comportamento, o ladrão parava de roubar, o mentiroso descia pedindo a graça de Deus. Sabe, o que precisa motivar o meu coração e o teu coração é entender um lugar de rendição, de obediência. Hoje nós somos uma geração que nós desperdiçamos alguns momentos. Nós desperdiçamos alguns testemunhos. Nós desperdiçamos oportunidade de pregar o reino dos céus. Em todas as esferas. Eu fico preocupado porque às vezes nós queremos falar de Jesus, mas nós achamos que Jesus vai fazer algo tão extraordinário e você vai, pum, e bateu, e daqui a pouco tem uma multidão te ouvindo. Eu quero dizer para você que está aqui nesse lugar, que quando você não dá importância para o próximo que está do teu lado, não tem por que colocar uma multidão diante de você. Porque se você não consegue derramar amor no próximo, na pessoa que está perto de você, que está precisando de Jesus, por que você está pedindo uma multidão? Se você não tem coragem, eu vou falar disso, às vezes, eu estou cansado disso, eu vou falar disso todo. Beijo para vocês. Se você não tem coragem de pôr um versículo no teu Instagram e confiar que aquele versículo alguém pode ler e se converter por ouvir a palavra de Deus, não tem nada a ver com você, cara. Tem pessoas que vão ler lá, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, e a palavra vai se revelar a ele, e ele vai encontrar com o amado através de um clique, querido. Mas nós gostamos mais de rolar a internet do que pregar o reino dos céus. Nós estamos mais preocupados com coisas naturais dessa terra do que com as coisas celestiais. Eu fiquei impressionado, eu fiquei muito feliz com você, Ju, de você chorando, quebrantado. Eu espero que você continue. Se você precisar de ajuda, se eu conseguir te ajudar, eu vou ajudar você para impulsionar o reino dos céus. A Ju foi quebrantada na internet falando, nós precisamos falar do amor de Jesus. Se você está sem o amor de Jesus, eu estou aqui dizendo para você, Jesus pode transformar a tua vida. Você não sabe, querido, quanto vale uma vida, querido. Talvez você não entenda, não compreenda que quando você se submete, tem fé que Deus pode fazer e você começa a obedecer a Deus, as bênçãos não caem só sobre você, ela começa a virar um rio sobre todas as pessoas que estão perto. É que nós estamos preocupados com número, nós estamos preocupados com pessoas, no sentido do que o que as pessoas estão pensando de nós. Ou talvez nós estamos sem relacionamento com Deus e daí nós temos vergonha de pôr a cara. Quero dizer para você, amado, que o meu coração e o meu chamado é ativar você num lugar de uma busca intensa em Deus. Eu fui chamado nesse lugar para quê? Para falar desse relacionamento, desse lugar aonde conduz a intimidade e você começa a viver o sobrenatural. Você sabia que muitas coisas que você começa a quebrar padrão na sua vida e muitas coisas vai retardar alguns planos de Deus pela falta de obediência, de confiar naquilo que Deus está fazendo e de obedecer a Ele? Tem inúmeras pessoas que servem a Jesus e estão quebrando inúmeros padrões agora porque estão desobedecendo pela falta de conhecimento e de relacionamento com Deus.
Às vezes é uma coisa até natural, a pessoa nem compreende dessa forma. Mas ela começa a quebrar alguns princípios por falta de entendimento e conhecimento daquilo que ele é, amado. Nós somos chamados para ser uma geração de fogo. O que transforma é aquilo que está dentro de nós. É o escândalo para o mundo. Homens que estavam destruídos, prontos na fila da morte eterna, que agora estão cheios do Espírito Santo, dizendo, pode vir que a mesa está aberta para você. É o escândalo para o mundo. Nós precisamos começar a entender que Deus ele se move de uma forma tão simples. E como quando você começa a compreender essas coisas, você começa a acessar alguns lugares. Eu quero dizer para você que se você estiver buscando esse lugar de obediência, você vai ser testada em inúmeras formas na sua vida. Hoje, alguns influencers cristãos, eles estão numa agência, e nessa agência ela promove muitas coisas. Eu não vejo problema nisso. Ela promove alguns lugares mais altos de você falar do reino dos céus, de você conseguir expandir. Eu acho muito lindo isso. E hoje, na hora que ela me postou a agência, a agência estava contratando, como se fosse um contrato, um lugar de parceria, para novas pessoas entrar e para potencializar aquilo que você faz como influência digital, né? E naquela agência era aberta. E na hora que mandou a mensagem, eu vi os requisitos, e a minha conta ela preenchia todos aqueles requisitos. E quando eu fui olhar e acompanhar, eu comecei a ver algumas coisas que, por mais que tinha inúmeras pessoas que eram influencers cristãos, algumas coisas quebravam os princípios de Deus. E aí veio no meu coração, e aí o que fazer? E não por ser um santarrão, mas sim por ser um homem que se sente fraco e precisa ouvir a voz de Deus, eu olhei para aquilo e eu falei, eu não posso me corromper por isso. Eu fui chamado para pregar o reino dos céus e não é uma agência que vai promover isso. Se precisar, vai abrir outra porta e vai acontecer outra coisa. Mas eu não vou permitir aceitar o que as pessoas estão aceitando só para ter um contrato desse ou um lugar desse para as pessoas verem uma visibilidade maior, quebrando o princípio, desobedecendo o que é a palavra de Deus. Porque algumas coisas que estavam naquela agência, ela quebrava o princípio, mas algumas pessoas que estão sem relacionamento com Deus, elas só vê a ativação e elas falam, tudo é de Deus, e elas entram, elas fazem todas as coisas, mas elas não entendem que por falta de sensibilidade e relacionamento, elas estão desobedecendo a Deus. Conversando com o evangelista Lucas, da Filadélfia, ele disse que os problemas são os mesmos. Muitas pessoas com fome, querido. Mas nessa fome tem um processo de você ser encharcado por ele. Eu fico feliz com uma geração, eu fiquei ali no fundo, eu estava um tempo lá orando, e quando eu cheguei ali eu fiquei feliz. Uma geração queimando por Jesus, eu fico muito empolgado com isso, sabe? Eu fico muito empolgado de ver uma geração que poderia estar fazendo outras coisas, mas estão adorando o nome de Jesus, eu fico muito feliz com isso. Mas o que eu vim falar para você nessa noite, que tem um nível a mais do que você está, e Deus está te chamando para esse lugar. Talvez a maioria dos lugares que você está caindo é por falta de relacionamento com Deus. Talvez algumas coisas que você está cedendo é por falta desse lugar de manter a fé e obedecer a Deus. Porque a Bíblia diz, em Gênesis 22, se eu não estou enganado, que Abraão foi provado por Deus. A Bíblia diz que um dia o Senhor fala a Abraão e ele fala, eis-me aqui, Senhor. Todo mundo gosta do eis-me aqui, mas o eis-me aqui tem um preço. E quando fala eis-me aqui, Deus olha para Abraão e ele fala assim para Abraão, Abraão,
Agora pega o teu filho, o teu único filho, o filho que era a promessa da constância da geração. E agora ele fala, então, você pega o teu filho, você pega a lenha e você coloca ele no holocausto, você sacrifica ele, Abraão. E Gênesis 22 vai dizer que Abraão prepara, ele acorda, ele puxa Isaac, você conhece essa história. Ele leva Isaac, ele leva a lenha. Eu fico imaginando a angústia de Isaac caminhando com o pai. Porque pai tem uma presença de relacionamento, de intimidade. Mas a Bíblia diz que Abraão obedeceu a Deus. E ele levou, ele preparou, Isaac pergunta, pai, eu estou vendo a lenha, eu estou vendo tudo, mas cadê o holocausto? Se é um pai meio comediante, que nem o Luquinha Navarro, ia fazer, ó, você. Mas talvez Abraão estava tenso naquele momento. Mas quando ele vai subir e o servo tem que ficar, ele diz assim, ó, espere aí, que nós estamos subindo a adorar o Senhor e logo nós voltaremos. Abraão tinha fé. E ele obedeceu até o momento de colocar Isaac preso, pronto para matar Isaac. É louco isso? Muito louco. E diz então que quando Abraão ele vai soltar para sacrificar Isaac, o anjo do Senhor diz, não faça isso. Não faça isso. Está preparado ali, ó, o sacrifício. E por causa daquela resposta de Abraão, de fé e obediência, Abraão, você não vai conseguir contar as gerações. Sabe como você olhar para as estrelas e não conseguir contar? Assim será a tua descendência, Abraão. Todo mundo gosta de falar de Davi, mas em 1 Samuel capítulo 17, quando Davi está de frente de Saul e está todo mundo com medo, está todo mundo com medo daquele gigante. Quando chega no ouvido de Saul que Davi está lá perguntando o que vai ganhar, quem matar esse incircunciso, como que faz para mim ser esse cara? Chega no ouvido do rei, o rei chama ele e diz assim, ei menino, se toca, você não compreendeu ainda que você é apenas um menino e aquele homem que está lá do outro lado, que está amedrontando o exército de Deus, é um homem com experiência em guerras. Sabe quem estava falando isso para Davi? Um homem que venceu inúmeras guerras. A Bíblia relata que Saul ele era alto e formoso. Talvez não tenha ninguém aqui parecido com Saul hoje. Só está o Paulão que está lá no sertão na missão. Pelo menos alto ele é. Mas Davi chega para ele e fala assim, meu rei, não sei por que você está tão apavorado. Eu estou preparado para esse momento. E aí ele diz assim, quando eu estava lá no pasto, porque ele tinha sido ungido rei, mas ele continuou no pasto. Isso fala de fé e obediência. Quando eu estava lá no pasto, cuidando das ovelhas de meu pai, ungido rei, cuidando das ovelhas, é o trabalho do menor da casa. Quando quando o urso chegou para matar as ovelhas do meu pai, o Espírito de Deus me fortaleceu e eu arranquei a goela daquele urso. Você já lutou com urso? E você reclama da vida ainda. Começa a levantar de madrugada que você vai lutar com umas pombagiras. Vai lutar com o medo que tem dentro de você. Talvez você não está lutando, né, João? O João tem medo dessas coisas, não pode nem falar que ele já vai embora. Agora ele não tem mais.
Mas aí ele fala assim: e quando o leão veio, meu Senhor, eu agarrei ele pela juba. Você já agarrou leão pela juba, Mateus? Ele falou: eu agarrei o leão pela juba e eu massacrei ele. Sabe o que Davi estava falando para Saul? Você sabe ou não? Ele estava contando as experiências que ele teve com Deus no secreto. Eu já falei e eu vou repetir. Tem algumas guerras que você vai lutar que não vai dar para usar a armadura nem a experiência de pessoas que você ouve. Tem algumas lutas que você vai lutar que você vai vencer com as experiências que você teve no secreto com Deus. Mas Davi só chegou naquela posição de enfrentar Golias porque ele confiava no Deus que ele estava servindo e ele obedeceu todo o processo da vida dele. Ei, querido, se você estiver cheio da presença de Deus, você vira uma bomba onde você passar. Nem todos os momentos da sua vida você vai sentir, porque ter fé não é um arrepio. Ter fé não é ter um arrepio. Ter fé não é ter um pensamento positivo que Deus irá fazer. Ter fé é confiar, mesmo sem ver. Mesmo sem sentir, você confiar no Deus que você não está vendo. Sabe por que eu estou dizendo isso? Eu quero contar uma das experiências nossas. Quando nós chegamos, eu já falei algumas, mas quando nós chegamos em Portugal, algumas pessoas não viram. Que a gente passou os 30, 40 dias lá em oração, mapeando a terra. Quando nós voltamos, essa experiência eu não contei. E nós estávamos em Lisboa. A nossa missão de ter ido para Portugal era para visitar os irmãos, mas para mapear a terra e entender o contexto que Portugal está vivendo. E quando nós estávamos voltando, uma potestade, ela invadiu o nosso quarto, onde nós estávamos dormindo. Como que chama aquele negócio lá, cara? Não é hotel, né? É hostel. Quartinho pequenininho assim, pequenininho. Eu e a Carol dormindo, Noah dormindo. O Noah acho que despertou, saiu do berço, né, cara? Nós não entendemos o porquê, ele veio com a gente. E depois a Carol teve uma experiência sobrenatural de uma potestade de Portugal que age naquela região, aonde ela invadiu o lugar e ela falou algumas coisas. Eu não vou lembrar todas as palavras, mas era como: vocês não sabem orar. Ela foi atacando tudo aquilo que a gente foi fazer naquele lugar. Algumas vezes já aconteceu de a gente chegar em casa, depois de um dia de manifestação de poder ou de um culto, e alguma opressão demoníaca, ela está rodeando o nosso apartamento. E da gente entrar e a gente identificar o cheiro inundando tudo, vindo de fora, e nós entrar e a Carol identificar e falar: amor, você está vendo o que está acontecendo aqui? Sim, então agora nós vamos orar. E levantamos as nossas mãos e falamos: você não tem autoridade nessa casa. E agora você vai embora em nome de Jesus. E todo o cheiro fazer assim, ó, e sair. Sabe, as experiências com Deus, eu não estou falando isso para dizer, não. Nós fomos numa casa há muito tempo atrás com o pastor Tiago. Nós chegamos no templo lá na nossa igreja, na outra igreja nossa. Eu, o pastor Tiago e o pastor Nata, acho que o Pavão estava também. Só que o Pavão nos encontrou lá naquele dia. E quando a gente pisou na igreja para buscar alguns livros do evangelismo,
o preto velho chegou e eu disse, pastor Tiago, você está sentindo? E ele falou assim, eu não estou sentindo o que aconteceu, Jimmy. Eu falei, eu estou compreendendo que tem algo, tem alguma libertação para acontecer. Eu estou sentindo ele, eu estou sentindo o cheiro dele. E nós oramos e falamos, Deus, manifesta o teu poder então naquela casa. E nós fomos naquela casa da dona Luciana, na onde que era aquele bairro, Pavão? Lá no Degan. Uma mulher abençoada que nós conhecemos. E ela abriu as portas da casa dela. E quando nós chegamos naquela casa, e depois do reino do céu ser pregado, tem gente que já está falando disso, na hora que bateu a porta que não tinha como correr, senão derrubava até a placa. Mas quando nós chegamos naquela casa, a palavra foi ministrada, e depois da palavra, a manifestação dele veio numa pessoa. Eu não estou querendo falar dessas coisas, sabe, para impressionar alguma coisa, mas eu estou querendo dizer para você, querido, que o reino espiritual, o reino dos céus é aberto. Aquilo que você esconde de pessoas aqui, dando risada e fingindo que ninguém está te vendo, ei, Deus está te vendo e Satanás está olhando para você também.